Então, no nosso capítulo de hoje, nós vamos estudar os ângulos, né? Então, na situação de ângulos que nós vamos ver no momento, dentro desse primeiro assunto, né, vão ser só os ângulos opostos pelo vértice, os ângulos adjacentes e os ângulos correspondentes, certo? Então, aqui nós vamos ver nesse assunto, são esses três tipos de ângulo. O ângulo oposto pelo vértice, ele é simples de ser entendido, né? Ele não é tão complicado de ser entendido. Como bem aqui, o que está colocado nessa figura. Ó. Eu vou apagar bem aqui para nós representarmos ela de novo, para ficar mais fácil de entender, certo? Então aqui, ó, o que determina que um ângulo é oposto pelo outro, né, tendo como vértice. Ou seja, o vértice vai estar aqui, né? O ponto. Esse ponto de ligação, que é esse mesmo aqui, ó. Então, se esse ponto de ligação aqui, entre que está marcando o cruzamento das linhas, né? Então, isso quer dizer o quê? Que, né, se eu for pegar esse ângulo e depois o lado contrário a ele, ou seja, esses dois vão ser iguais, ou seja, esses dois ângulos têm a mesma medida. Tipo, se esse ângulo de cá medir 30 graus, né, o outro ângulo do outro lado também vai medir 30 graus. Viu? Então, o ângulo oposto pelo vértice é algo bem simples assim, ou seja, ele só lhe diz o seguinte: quando eu examino aqui e vejo que esse lado, né, que está colocado aqui é oposto a esse, então se alguém me dissesse que esse ângulo aqui media 50 graus, né, se alguém me dissesse que esse ângulo Y aqui media 50 graus, automaticamente, né, eu já vou saber que o ângulo do outro lado também mede 50 graus, viu? Se alguém me disser que esse ângulo aqui em cima mede 130 graus, ou seja, o ângulo representado pela letra A mede 130 graus, automaticamente você já sabe também que o ângulo, né, que está do lado oposto a ele, ou seja, o lado oposto do A é o B. Então, o lado oposto aqui também mede 130 graus. Então, isso quer dizer o seguinte, que dois ângulos opostos, eles sempre vão ter a mesma medida, né? Então, sempre no ângulo oposto eu vou ter o formato dessa figura, essa é uma figura geométrica com alguns lados marcados nela, como está colocado aqui, com alguns ângulos marcados, viu? E o valor de um ângulo oposto, de um lado oposto, é sempre igual ao outro, viu? É assim que funciona. Então, essa é a ideia de ângulo oposto. Viu? Então, bem aqui, ó. Como eu falei para vocês, bem aqui o ângulo A mede 120, né? Só um exemplo. Então, quanto é que vai medir esse ângulo V? Né? Então, se ali mede 120, aqui também iria medir 120, viu? Aí uma coisa que vocês podem observar aqui, ó, é que esses quatro ângulos, eles formam sempre um círculo, ó, né? Se eles formam uma figura circular, se eles formam um círculo aqui, o que que acontece? A gente sabe que um círculo sempre tem 360, né? São 360 graus. Então, se eu disser que aqui mede 120, automaticamente você sabe que o lado V mede 120. Se eu já tenho 120 mais 120, se eu for somar 120 mais 120, eu vou encontrar 240, né? Então, aqui nesse ângulo eu já tenho 240. Então, quanto será que vai medir os outros dois? Ora, eu sei que a medida da circunferência toda é 360. Se alguém me diz que aqui é 120, o lado oposto aqui também vai ser 120. Então, eu já sei que x e y eles são opostos. Então, se eu achar o lado y, eu também vou ter o lado x. Então, acontece o seguinte, que na medida da circunferência aqui, ó, né, eu já tenho dois lados e já sei que os dois lados medem 240. Então, se eu pegar aqui 360, né, e diminuir os 240 que eu já tenho, os 240 graus que eu já tenho, então vamos lá. Se a gente for diminuir ele, para saber quanto é que está faltando para 360, né? Então aqui vai dar 0, 6 menos 4.
é 2, né? Então aqui deu 0. 6 menos 4, 2. 3 menos 2 sobra 1. Então eu tenho 120 aqui para os dois, ó. Então está sobrando 120, mas lembra, é 120 por 2. Então 120 por 2 vai dar 60 para o y e vai dar 60 para o x, né? Então cada lado vai medir 60 graus, viu? Que lembra que aquele valor que a gente encontrou ali, ó, ele está dividido por dois lados da circunferência. Então, se eu tenho 120 graus, esses 120 graus eu vou dividir por 2, né? E quando eu dividir por 2, eu vou encontrar aqui 60 para cada lado, viu? Então, é dessa forma, né? Se numa figura dessa aqui, eu colocar só uma medida, se nessa figura aí embaixo eu colocar só uma medida, eu disser que um desses lados mede 120, eu consigo encontrar todos os outros lados, ó. Então, só falando que aqui, que o lado A é 120, a gente já sabe. Quanto é o V? Ah, é o lado oposto, então também é 120. Se eu somar 120 mais 120, vai dar 240. Diminuindo dos 360, que é uma volta completa, vai sobrar 120. Esse 120 eu vou dividir por dois lados. Então, eu vou colocar 60 para o x e 60 para o y, né? Eu já sei que a medida vai ser essa, certo? Então, vamos para os ângulos adjacentes. Então, ó, nos ângulos adjacentes, né, primeiramente, para ele ser adjacente, ele tem que ser um ângulo consecutivo, como está colocado aqui, ó, né? Eu tenho que ter a formação de ângulos consecutivos para poder ter um ângulo adjacente. Como assim? Vamos ver. Ó, o que é o adjacente? É como está colocado aqui nessa figura, ó. Para ele ser um ângulo consecutivo, né, como está montado, eu tenho primeiro aqui, ó. Aqui é o vértice, né? Como está colocado. Aqui é a linha que representa o lado A. Aqui é a linha que representa o lado B. Então, aqui, ó, eu fiz um ângulo AOB e depois em cima dessa mesma linha B eu fiz, ó, BO. Aí para ali eu puxei o C, né? Então, você vê que é consecutivo, ó, AOB, BOC, ou seja, tem uma sequência, né? Ele segue uma lógica. Então, um ângulo é consecutivo ao outro. Ou seja, uma letra, como ela está de forma consecutiva, A, B, C, e se eu colocar mais outro aqui, eu vou ter um ângulo D, né? COD. Então, como ele está colocado de forma consecutiva, ou seja, de uma forma que tem uma sequência, eu digo que ele é consecutivo, viu? E ele se torna adjacente porque, diferente daqui, ó, dentro do seu ângulo interno, como está colocado aqui, ó, eu não tenho nenhum ponto em comum. Viu? Você está vendo que essa marcação aqui fica todos fora, ó, ou seja, esse ângulo não está ligando nem ao outro desse lado, nem desse, ou seja, não tem uma representação oposta dele como eu tenho, ó. Esse ponto liga o x ao y, ou seja, ele dá uma referência de tamanho de um lado para o outro, como os dois lados iguais, que é o que não vai acontecer aqui, ó. Então eu tenho uma sequência de letras, por isso que ele é consecutivo, e ele se torna adjacente porque esse ponto aqui ele é comum, né, mas ele não faz essa ligação de um ângulo com o outro para determinar o seu valor, né? Então aí seria o ângulo adjacente. Então vamos continuar. Então, como eu estava falando, né, ó, dois ângulos consecutivos não possuem pontos internos comuns, né? Então, os que não, como ele não tem nenhum ponto interno em comum, eles são chamados de adjacente, né? Então, existe uma diferença. O ângulo que você vai classificar como vai dar o limite a um oposto, ele vai ter esse formato, né? Ou seja, vai ser sempre uma linha que vai cruzar a outra, né? De forma perpendicular, vai ter um cruzamento de duas linhas, onde vai determinar que um ângulo é oposto ao outro, né? E o adjacente não, ele já vai dar uma continuidade, ou seja, ele tem um ponto em comum aqui, ó, mas esse ponto em comum vai dar uma sequência à quantidade de lados que a figura vai ter, viu? A quantidade de ângulos, né, que a figura vai ter, certo? Em relação aos correspondentes, funciona assim, ó. Deixa eu apagar bem aqui para a gente ver se fica mais fácil de colocar. Aproveitando esse exemplo que está colocado, né, aí do lado, para a gente poder entender. Então vamos lá. Ó.
Na questão dos correspondentes, então a gente está vendo que ali eu tenho uma linha perpendicular e duas paralelas a essa linha, né? Dando esse formato. Eu não consigo fazer bem reto, né? Porque a caneta não ajuda aqui na hora de riscar para a tela do computador. Mas é mais ou menos assim. Então, o que que acontece? Ó? O ângulo correspondente, como tá, vou usar as letras feitas ali, ó. Então, bem ali a gente tem o ângulo A, né? Tá colocado aqui em cima. Então, quem vai corresponder a esse ângulo A? Ora, vai ser o ângulo que estiver na figura que corresponde a essa mesma posição do A. Então, ó, o A está aqui em cima. Então, ó, no ângulo de baixo, a letra que tiver aqui também na parte de cima vai ser o correspondente de A. Então, quem vai ser o correspondente de A? Vai ser o ângulo E, que é o que está aqui na outra parte, ó, viu? Então, vamos lá. Vou colocar bem aqui o ângulo C, né, que o C está aqui. Ora, quem vai ser o correspondente do C? Vai ser o ângulo que tiver nessa parte de baixo, na outra parte da figura aqui, ó. Então, bem aqui, ó, eu vou ter o ângulo G. Então, o G vai ser o correspondente do C, viu? Então, lá. Quem vai ser o correspondente do ângulo D? Onde é que é o tal ângulo D? O ângulo D está bem aqui em cima, viu? Então, o ângulo D está colocado aqui em cima. Quem vai ser o correspondente desse ângulo D? Ah, vai ser o que também vai estar colocado aqui nessa parte de cima do ângulo de baixo, ou seja, vai ser o ângulo H. Viu? Aí lá. Quem vai ser o correspondente do ângulo B que está aqui embaixo? Então, o correspondente desse ângulo B que está aqui embaixo vai ser o ângulo que vai estar aqui na parte de baixo no outro ângulo, ó. Na outra figura, vai ser o F aqui no caso, ó. Né? Vai ser o F. Então, é como se eu pegasse essa figura que está cortada, que está montada dessa forma, cortasse ela bem aqui no meio, ó, viu, ó, cortasse ela em dois pedaços, né? Aí eu vou mudar aqui a cor dessa outra parte de baixo aqui, vou mudar aqui a cor dela, né? Cortasse ela nesses dois pedaços, vou botar ela aqui de vermelho, a parte que eu apaguei aqui, viu? Aí aqui tá o outro pedaço que eu apaguei. Aí a gente pegasse o quê? Pegasse esse pedaço aqui, ó, e levasse para cá, para cima desse outro, ó, né? Como se a gente cortasse e botasse. Então, o que que acontece, ó? Se aqui tinha o A e aqui tinha o E, então o A e o E vão ficar aqui um ângulo em cima do outro, ó. Então, isso quer dizer que o A corresponde ao E. Tipo aqui, se eu cortar bem aqui, ó, e botar esse ângulo em cima do outro, então a gente tá vendo, ó, que o A e o E vão ficar em cima um do outro. O B e o F vão ficar também na mesma posição, em cima um do outro. Então, se um ângulo, né, que eu vou analisar é isso, é na posição do ângulo que eu tenho na primeira marcação, se ele corresponde a que letra na segunda marcação. Então, aqui a gente viu, ó, que o A na posição corresponde ao E, viu? Ah, o B, pela posição, ele corresponde ao H, né? Ou seja, o A e o D que estão em cima vão corresponder ao E e o H que estão aqui em cima. O C e o D que estão aqui na parte de baixo vão corresponder ao G e o H que estão na parte de baixo. Então, o C corresponde ao G e o B corresponde ao F. Então, aí a questão da correspondência é essa, né? Na posição de correspondência do ângulo aqui no desenho da figura geométrica, viu? Na criação do ângulo. Então, vamos continuar. Então, aqui mais abaixo, ó, você tem o ângulo desmembrado, né? Então, ó, tá aqui o A, que corresponde ao E, né? Ou seja, o A corresponde ao E. Ó, o B com F, parte de cima D, parte de cima F, parte de cima D, parte de cima F, né? Na mesma situação, ó, o C corresponde ao G, o C corresponde ao G, e do outro lado, né? A parte de cima é A, perdão, a parte... Deixa eu ver como é que ele está colocado aqui, o D e o H, né? O D corresponde... Aqui não fecha, né? Aqui não é o correspondente não, perdão, né? Aqui não é o correspondente da figura ali, ó. Que aqui eu tenho é o ângulo B aqui, né? Então tá trocado as letras ali, né? Ou seja, pela figura, ó. Aqui é o B,
E ó, tá colocado errado, é D, e aqui não é para ser o H, né? Mas é na situação aqui, né? Era para ser o corte da figura, mas não está colocado dessa forma, né? Só o A e o E aqui que estão correspondentes, ó. Então aqui seria o A e o E, pela figura ali em cima, que é o D e o H, ou seja, o D corresponde à posição do H, viu? O C corresponde à posição do G, como está colocado aqui, ó, viu? E o B vai corresponder à posição do F, viu? Então, bem que assim, tem uma divergênciazinha bem aqui na posição do D e do H aqui nessa figura, viu? Aqui embaixo o D corresponde ao F, viu? Certo? Então, lá no finalzinho do assunto para exercício, a gente tem alguns cálculos ali de ângulos correspondentes, né? Diz o seguinte, ó, aqui é como naquela figura que está montada aqui do lado, deixa eu apagar aqui, aquela nossa figura que está montada ali do lado, ó, como vocês podem ver, ele dá um valor para o ângulo A e dá um valor para o ângulo B, ou seja, esses dois ângulos aqui eles têm valores, né? O A é 2x mais 50 e o B é 4x mais 30. Certo? Então aqui, ó, como eles ocupam a mesma posição, como eles são correspondentes, isso quer dizer o quê? Que o valor numérico deles é igual. Tipo assim, se aqui for 120, aqui também é 120. Se aqui for 150, aqui também é 150. Só que quando o valor desse ângulo é acompanhado de letras, como está colocado ali, ó, 2x mais 50, né? 2x mais 50, a gente vai dizer que é igual, porque os dois ângulos são iguais, né? Ao valor do B, que é 4x menos 30. E a gente vai colocar dessa forma, que um lado é igual ao outro, né? Porque a gente sabe que pela posição, o valor do ângulo A é igual ao valor do ângulo B. Então aqui eu boto o valor do A igual ao valor do B. Como é que vocês vão resolver? Vocês vão resolver como equação de primeiro grau, que vocês já aprenderam a fazer lá no sexto ano, no sétimo ano, né? Vocês aprenderam a resolver essas equações. Como assim? Ah, antes da igualdade ficam as letras, né? Ou os números junto com as letras. Então aqui, ó, antes da igualdade vai ficar o 2x. Aquele 4x ali, ele vai vir para cá, para o lugar do 50. Lá ele é mais. Quando ele passar pelo sinal de igualdade, ele fica menos. Vocês têm que lembrar disso aí, que todo número que passa pelo sinal de igualdade, indo ou voltando para qualquer lado, ele muda de sinal. Entendeu? Então aqui é mais 4x, como ele vai passar pela igualdade, do outro lado ele chega a menos 4x. Então separamos as letras para um lado. Porque esse 4x está no lugar errado, ele tinha que estar no lugar do 50, botamos, né? Como a gente tirou o 4x dali, ali sobrou menos 30. E aí o que vai acontecer? O 50 ali, ele vai estar no lugar errado também, né? Ou seja, esse 50 ele tinha que estar no lugar do 4x. Então aqui é mais 50, quando a gente botar ele para cá, para esse lado, ele vai chegar aqui como menos 50. Viu? Pronto, separamos letras para um lado e número para o outro. Então a gente resolve agora, ó, sinais diferentes, repete o sinal do maior e vamos diminuir. 4x tirando 2x, 4 menos 2, sobra 2. Então 4x tirando 2x, sobra 2x. Igual, né? Aí aqui a gente vai fazer sinais iguais, a gente repete o sinal e soma eles dois, né? Então aqui, 30 mais 50 vai dar 80. Vai dar 80. Viu? Aí, para a gente resolver, como é que vai ficar? Vamos ver aí. Eu vou ter x igual ao menos 80. Para onde é que vai aquele menos 2 que nós tiramos ali? Aquele menos 2 que nós tiramos dali, ele vai vir aqui para baixo, ó. Menos 2, né? Aí quando a gente dividir, fazendo o jogo de sinal, né? Então ali, menos do 80. Menos do 80 com o menos do 2 dá mais, né? Lembra aqui, ó.
Menos com menos dá mais. 80 dividido para 2 dá 40. Aí o que que acontece? Esse 40 é só o valor do x aqui, ó. Esse 40 que a gente encontra, ele é só o valor do x das duas expressões. Ele é o valor desse x e o valor desse x aqui, ó. Então, para mim determinar o valor do ângulo, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o valor dele separado, um separado do outro, ou seja, quem é o meu ângulo A? Meu ângulo A, aqui, ó. Quem é o meu ângulo A? O meu ângulo A é igual ao 2x, né, mais 50. X mais 50, certo? Aí agora o que que a gente faz? O meu ângulo A é igual a 2x, ou seja, é igual a 2 vezes o x, só que o x é quanto? O x é 40, viu? E aí? Mais 50. Mais 50. Quanto é 2 vezes 40? Então, 2 vezes 40, a gente vai descobrir que o A é igual a 80, né? Porque 2 vezes 40 vai dar 80. 80 mais quem? Mais 50. 80 mais 50 vai dar 130. Então, aqui vai dar 80 mais 50, 130. Então, isso quer dizer o quê? Que o valor do A é 130, viu? E aí, o que que acontece? Se o A deu 130, não precisa fazer o B, porque o B também vai ser 130. Ó. Quando você trocar aqui, ó, o x pelo 40, ó, lembra, ó, 4 vezes 40, viu? 4 vezes 40. Então, 4 vezes 40 dá 160. 160 menos 30, ó, viu? Então, 4 vezes 40 dá 160. Menos 30, 160 menos 30 é o mesmo 130. Viu? Então, quando a gente descobre o valor de 1, esse valor de 1 serve por 2. Então, se o A é igual a B, né? O A e o B ali, né? A é igual a B. E os dois vão ser igual, né? Os dois ângulos aqui, né? A e B vão ser igual a 130. Viu? 130 graus. Certo? Então é assim que você vai fazer a quarta questão, né? Você vai fazer a quinta, viu? É determinando o valor dos ângulos dessa forma. Eu vou ajudar aqui até vocês com algumas questões aqui na hora de resolver. Vamos fazer essa quarta, viu? Eu vou organizar aqui para fazer a quarta questão. Então, fazendo aqui a quarta questão, o que que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, ó, um ângulo oposto ao outro. Então a gente sabe que esse lado aqui, ó, é igual a esse. A medida de um lado é igual ao outro, né? Ele está pedindo aí para determinar a medida desse valor de x aqui. Então, se um lado é igual ao outro, a gente vai fazer tipo ali. A gente vai colocar ó, aqui 4x. Vou escrever aqui, vou dar pausa e escrever, viu? Para o vídeo não ficar muito grande. Pronto, né? Então tá aqui, eu só repeti, viu? Aí aqui a gente vai fazer o que eu citei ainda agora no exemplo lá de cima. A gente vai só separar os dois lados, ou seja, eu vou botar esse 3x para cá e esse 5 para o outro lado, ou seja, a gente vai deixar de um lado as letras e do outro só os números, viu? Vou colocar aqui. Então, pronto, ó, tá separado agora, lembra, né? Letra para um lado e número para o outro. Então, aqui, ó, era mais 3, veio para cá menos 3. Aqui ficou mesmo mais 37, né? E aqui era menos 5, eu levei para o outro lado, ele chegou mais 5, certo? Agora, aqui para a gente resolver, a gente tem que tirar o MMC de 2 e de 1 aqui, ó, né? Para poder resolver a questão da expressão, porque aqui eu tenho uma fração, viu? Como eu tenho essa fração, como é que eu faço para me resolver ela? Né? Como é que eu vou fazer para resolver essa fração? Eu tenho que colocar o MMC ali, fazer o MMC, viu? Aí aqui vai ficar assim, o MMC de 2 e de 1 vai ser 2, né? Vai dar o 2. Aí nós vamos colocar aqui um 2 por 4,
Vamos colocar aqui o sinalzinho de menos, né? Vamos colocar aqui o 2 para o 3x, viu? Do outro lado também. Como a gente vai fazer o MMC usando para os dois lados, depois a gente faz o cancelamento do MMC, viu? Aqui o mais e aqui também o 2, né? Um 2 para cada. Aí lembra, a gente divide quem está embaixo por quem está embaixo e o resultado a gente multiplica. Então 2 dividido para 1 dá 2. 2 vezes 4, 8. Então 8x, né? O que vai ficar aqui. O outro, 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes 3x é o mesmo 3x. Vai ficar aqui. Lembra aqui, ó, quando não tem denominador, tudo é 1, né? Então, 2 dividido para 1 é 2. 2 vezes 37 vai dar 74, né? 74. 2 vezes 7, 14. Vai 1, 2, 3, 6 e 1, 7. Então, 74 graus. E aqui, 2 dividido para 1 dá 2. 2 vezes 5, 10. Então, aqui vai ficar 10 graus, né? Ó, como a gente usou o 2 para fazer todos, né? A gente cancela eles aqui, ó. Viu? Eu posso cancelar porque eu apliquei nos dois lados. Quando a gente aplica nos dois lados, a gente pode fazer o cancelamento dele. Aí agora é só resolver o que sobrou, ó. 8 menos 3. 8x menos 3x fica 5x. Igual a 74 mais 10, nós vamos ter 84 graus. É o que está colocado ali, 84 graus, né? 74 mais 10 ali, 84. Sim. Aí agora, vamos deixar só o x, né? Porque a gente quer saber só o valor dessa letra x. Vamos deixar só o x aqui, que o x vai ficar igual a 84. E esse 5 vai para baixo do 84. Ou seja, o 5 que multiplica o x, do outro lado, quem multiplica de um lado, do outro divide, né? Então ele vai vir para cá para dividir. Viu? Aí agora, vamos fazer essa divisão para poder determinar o valorzinho aqui do x, né? Para a gente poder dizer que aqui o x é igual a tanto, vamos fazer aqui. Então vamos lá dividir para a gente poder dar o valor do x, né? Vamos fazer essa divisão. Vou apagar bem aqui do lado aqui, né? Para a gente poder dividir. Vamos lá. Então lá, ó. 84 dividido para 5, vai dar aí um 16 alguma coisa, com certeza, né? Dividido para 5, vamos lá. 8 dividido para 5 dá 1, né? 1 vezes 5 é 5, para 8 está faltando 3. Então vamos baixar o 4. 34 dividido para 5 vai dar 6. 6 vezes 5 aqui é 30, né? Para 34 falta 4. Como o 4 não dá mais para dividir, a gente vai colocar uma vírgula, né? Para poder colocar aqui um 0. Aí 40 dividido para 5 dá 8. 8 vezes 5 é 40, para 40 nada. Então, 16,8 graus. Então, o nosso x aqui, ó, né, vale 16,8 graus, viu? Então, isso aí é só o valor do x. Ele não quer o valor do ângulo, como eu fiz naquele cálculo de cima. Ele quer só o valor do x, né? Porque aqui em cima a gente calculou o x e depois substituiu. Aqui não, a questão quer saber só o valor do x. Ó. Então, o x vale 16,8 graus, viu? Nessa quarta questão, certo?